Fala pessoal, tudo bom? Nós vamos conversar agora sobre o segundo reinado no Brasil. Nós encerramos na conversa passada o capítulo 10, né, do livro didático, que tratava sobre as condições das populações indígenas e negras durante o processo, né, de escravização no país, no Brasil. Então nós encerramos o capítulo 10 falando sobre uma ideologia perversa no nosso país, que foi a questão do embranquecimento da população. A ideologia do branqueamento da população como forma de você eliminar outras raças, outras pessoas, outras etnias, né, para favorecer uma questão de raça pura, né, para eliminar a questão do negro, para eliminar a questão do indígena, e o Brasil se tornar um país embranquiçado, né? Então foi uma teoria muito perversa. Foi com isso que nós encerramos o capítulo 10. E agora nós vamos trabalhar o capítulo 12, que fala sobre a construção, né, do segundo reinado. Essa é uma história importante, porque nós vamos falar de golpes no país. Como nós dissemos também em outras oportunidades, a história política do Brasil ela é uma sucessão de golpes, né? Como, por exemplo, o início do segundo reinado e o fim desse período do segundo reinado é feita por golpes. Para construir o segundo reinado, para que Dom Pedro II se torne imperador, houve um golpe. Para que Dom Pedro II deixasse de ser imperador, houve um golpe. Para que o Brasil, antes disso, para que o Brasil se tornasse uma república, houve um golpe. E na história recente da República Brasileira também é sucessivos de golpes, né? Getúlio Vargas sofreu um golpe em 1937 para deixar o Estado Novo. Getúlio Vargas construiu um golpe para ele permanecer no poder, né, para construir o Estado Novo. Em 64, o presidente João Goulart deixou a presidência a partir de um golpe, né? Aí foi por isso que construiu a ditadura civil-militar. E nós tivemos, na história recente da política brasileira, o golpe de 2016, que acabou retirando do poder a presidente Dilma Rousseff. Mas vamos nos concentrar aqui na questão do segundo reinado. Como eu disse, o segundo reinado ele inicia-se com um golpe e termina também com um golpe. Vamos entender esse contexto. O segundo reinado, ou o segundo império, é um momento da história do Brasil em que vai ser governado pelo imperador Dom Pedro II, entre os anos de 1840, quando finda as regências, e 1889, quando proclama-se a República Brasileira. Pedro II foi o governante, né, foi o imperador que mais tempo durou no comando do país. Quase meio século. De 1840 a 1889, dá quase 50 anos, né? Então ele foi o governante que mais tempo permaneceu no comando do país. Assume o trono brasileiro, né, após, com 13 anos de idade, inclusive, né, a Constituição do Brasil no período vedava, ou seja, proibia que alguém menor de idade assuma o comando do país, e hoje ainda é assim, né? Mas enfim, então, como é que Dom Pedro II assume o Brasil com 13 anos de idade? A partir, né, de um golpe. E esse golpe vai passar para a história como o golpe da maioridade. Pedro II era menor de idade, com 13 anos, e esse golpe da maioridade faz com que encerre-se o período regencial brasileiro, né? E foi deposto em 15. Aliás, Dom Pedro II, né, vai ser deposto, vai ser retirado com o golpe da proclamação da República em 1889, né, quando os militares proclamam a República. Então, Dom Pedro II assume o comando do país como imperador com 13 anos a partir do golpe da maioridade. Vamos entender como é que isso aconteceu e por que isso foi preciso, segundo
Por que é que esse golpe precisou ser dado segundo as elites políticas do período, né? Então vamos entender esse contexto histórico, né? O Império Brasileiro, né? O Brasil teve 2 reinados, né? O reinado de Dom Pedro II, filho de o reinado de Dom Pedro I, pai de Dom Pedro II, né? Que teve início em 1822, quando decreta-se, né, a independência do Brasil de Portugal, a independência política do Brasil de Portugal. E esse governo ele vai se estender, esse império vai se estender até 1889. Claro que com divisões, né? De 1822 a 1831 o primeiro império de Dom Pedro I, né? De 1831 a 1840 o período regencial brasileiro, né? Nós tivemos 3 regências: regência trina permanente, regência trina provisória, regência trina permanente. E essas regências trina permanente também divididas, né? Trina de Araújo Lima e trina de Padre Antônio Feijó, né? Então, esse Brasil imperial ele se estende de 1822 a 1889, né? Diferentemente das antigas colônias espanholas, né, no continente americano, em que após ocorrer a independência, esses países tornaram-se repúblicas. No Brasil isso não ocorreu. O Brasil, após se tornar independente politicamente de Portugal, não vai se tornar uma república como as colônias espanholas. O Brasil vai se tornar, após ser independente politicamente de Portugal, vai se tornar um país imperial, governado por imperadores, governados por reis, governados por monarcas, né? Então o Brasil vai seguir o caminho do imperialismo, com o caminho do reinado, né? Ou seja, da formação de um governo central que concentra-se todos os poderes na figura do rei, na figura do monarca, né? Com poderes absolutos, né? Inclusive na história do Brasil vai ter um poder moderador, né, que vai ser maior do que os outros 3 poderes, do que o poder legislativo, do que o poder executivo, do que o poder judiciário, né? Nós temos isso em outras falas. Nesse período, o Brasil ele vai se consolidar, né, vai se firmar como um império de grandes proporções, né? O Brasil é um país de grande extensão territorial, um país muito grande, né? O maior da América do Sul, inclusive, e que vai reforçar a necessidade de se consolidar tanto as fronteiras como também a sua unidade política, né? Internamente, né? Então, historicamente, nós podemos dividir o Brasil imperial em 3 períodos, como dissemos agora há pouco. O primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831, o período regencial de 31 a 1840 e o segundo reinado de 1840 a 1889, que é o foco da nossa conversa agora, gerido, governado, administrado por Dom Pedro II, que após um golpe da maioridade torna-se imperador do Brasil com apenas 13 anos de idade. Eu lembro ainda que durante o período das regências não havia imperador, né? Em 31, Dom Pedro I, ele abdica, ou seja, ele sai do poder, né? Sai do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro Alcântara, né? Quando Dom Pedro I sai do poder, né, em favor do seu filho, o filho de Dom Pedro I tinha apenas 5 anos de idade quando Dom Pedro sai do poder em favor do seu filho. O seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Então, dos 5 aos 13, né, dos 5 anos de Dom Pedro aos 13 anos, o Brasil vai ser gerido e governado pelas regências, né? A Constituição de 24, como eu disse, né, que foi a primeira Constituição do Brasil, e imposta por Dom Pedro I, dizia que o novo imperador só poderia assumir o trono, o reinado, quando completasse 18 anos de idade. Enquanto isso, né, esse herdeiro, enquanto o Dom Pedro não atingisse a sua maioridade, o Brasil passaria a ser gerido e governado por regentes. Tá bom? Só que
no período das regências havia uma infinidade, né, de conflitos, né, disputas provinciais, né, que fizeram com que fosse decretado o golpe da maioridade, que permitia a coroação de Dom Pedro II, mesmo sem que ele atingisse os 18 anos de idade, como exigia a Constituição de 1824. Com o imperador coroado, né, o poder moderador poderia ser exercido mais uma vez, né, garantindo dessa forma a ordem do imperador brasileiro. E externamente, aliás, o mundo era dominado pelo continente europeu, né, que expandia os seus domínios pelo continente asiático, que expandiu os seus domínios pelo continente africano, enfim. O século XIX, ele acaba sendo caracterizado por o que a gente vai chamar de um novo imperialismo, né? A partir dos avanços das novas tecnologias, a partir do desenvolvimento na área da ciência, né? A segunda fase da Revolução Industrial é uma característica do que nós estamos tentando destacar, né? Que vai expandir, ampliar o setor industrial, né, para outras nações europeias, né? Eu lembro aqui como, por exemplo, a Bélgica, como, por exemplo, a França, enfim. Então, dentro desse contexto também havia a unificação, né, de países como a Alemanha, a unificação de países como a Itália, que em curtíssimo prazo de tempo tornaram-se grandes potências mundiais, né? Então, é dentro dessa seara, dentro desse contexto, que nós vamos iniciar o que a gente vai chamar de segundo reinado brasileiro. É isso aí. Nos nossos próximos encontros nós vamos destacar as características desse segundo reinado no contexto da política, no contexto da área da economia, né? A questão da escravização do Brasil, que permanece durante o segundo reinado. Nós vamos ter um momento exclusivo para tratar da questão do fim, ao menos legalmente, da escravidão do Brasil, né, e tudo mais. E vamos tentar destacar algumas leis que vão sendo importantes para que haja essa eliminação da escravidão no Brasil, destacar a importância que teve alguns intelectuais nesse período para o fim do processo da escravidão, destacar também a importância que teve os próprios escravizados na eliminação da escravidão no Brasil, que isso é uma história que é renegada, que é uma história que não é contada, né, que foi a importância da negritude, né, de negros e negras, a importância que esse conjunto de pessoas tiveram no fim da escravidão no Brasil, com um longo processo de resistência a essa escravidão, com fugas, com açoites, com formação de quilombos, com a questão de você se aliar a uma religiosidade, né? Fazer vínculos com uma religiosidade católica, que a gente vai chamar de sincretismo religioso, para manter a sua cultura, para manter a sua religiosidade forte, né, e tudo mais. E vamos destacar algumas leis que foram importantes, como a Lei Eusébio de Queiroz, como a Lei do Ventre Livre, como a Lei dos Sexagenários e como a Lei Áurea, que foi assinada pela Princesa Isabel, né, mas destacar também que ela assinou porque foi obrigada a assinar, porque o Brasil não suportava mais, economicamente falando, a escravidão. O Brasil estava se industrializando, pressão de todos os lados, inclusive da Inglaterra, para que o Brasil também deixasse de ser um país escravista. Então tudo isso vai ser discutido por nós em outras conversas. Nós vamos dividir essa conversa em duas, né? Nós vamos destacar as características do Brasil no segundo reinado na área da política, na área da economia, e uma terceira fala, né, da questão do fim da abolição, né, da abolição da escravidão no Brasil, com todos esses requisitos. Perfeito? É isso aí. Abraço virtual a todos e a todas.